vamos hoje fechar o assunto da semana passada, que nós avançamos pouco, né? Devido aos problemas técnicos que aconteceram. E a última aula hoje eu não aprofundei como eu costumo fazer para ganhar tempo. Os irmãos não têm ideia de quem é a pessoa mais abençoada nas minhas pregações e nas minhas aulas. A pessoa mais abençoada sou eu, porque eu tenho que ler, pesquisar, estudar e tal, então, e não dá para falar tudo, então como eu não falo tudo, a maior parte do bolo fica para mim, né? Eu estou falando porque, por exemplo, essa aula sobre ação social, no livro que eu estou usando, não chega a dar 2 páginas. Mas quando eu transformo na aula, aumenta para 8, 9, porque eu vou enxertando várias coisas que eu percebo que tenha alguma importância para a nossa igreja, para o nosso contexto, né? Então eu vou recheando. Então acaba tendo mais recheio do que a superfície, né? E aí a última parte eu acabei não colocando tantas coisas a mais, né? Mas vamos lá. Nós estamos, então, trabalhando essas 4 funções da igreja. Nós falamos sobre o evangelismo, pensando naquele que está fora. Nós falamos na edificação, pensando naquele que está dentro. Nós falamos na adoração, pensando, né, no nosso Deus glorioso. E nós estamos agora tratando de ação social que corre para os que estão fora e para os que estão dentro, né? Então, vou começar aqui a compartilhar a tela. Aqui. Então, se eu repetir alguma coisa aqui, é porque é importante, tá? Para o nosso momento. Deixa eu só ver aqui, que às vezes a internet também aqui dá uma empacada ultimamente, tá? Só para eu saber, eu acredito que já está aparecendo para vocês a tela, né? Eu acredito que o compartilhamento... Edson, eu te vejo, dá um joinha aí se está aparecendo para você o compartilhamento. Isso, beleza. Na minha tela aqui só aparece o Eugênio, o Edson e a tela do Vitor, porque quando compartilha, diminui o número de rostinhos que eu consigo ver, tá bom? Bom, então nós estamos aí ainda fechando a aula da semana passada, que eu vou tomar mais tempo falando dela, tá? Que é o último assunto, na verdade. Depois é uma conclusão. Talvez o versículo mais importante para pensar ação social, ou um dos, né? São tantos, é até difícil falar isso, mas esse da abertura, que é Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, nós temos um texto que fala para não se cansar de fazer o bem, e às vezes dá vontade, né, de parar de fazer o bem, porque parece que o mundo não quer melhorar, né? O Edson e o Eugênio, que trabalham na área do direito, né? Parece que os problemas de criminalidade nunca vai sumir, né? Parece que quando alguém fala assim, olha, escolhe uma profissão que você sabe que vai ter trabalho, né? Aí alguém fala assim, ó, vou trabalhar de professor, será que vai ter trabalho? Ah, agora aumentando as aulas à distância, diminui um pouco o número de professores, porque às vezes uma faculdade, né, fecha várias unidades e coloca uma aula online para o Brasil inteiro, né? Eu fazia uma pós-graduação da Metodista, que era para o Brasil inteiro, era um professor em São Bernardo falando com polos no Brasil inteiro, né? Então diminui um pouco o número de professor. Agora vamos lá, será que um dia vai não ser mais necessário ter advogados? Será que um dia não vai ser mais necessário ter polícia, ter juízes, ter tribunais, né? Então parece que não, né? Mas não dá vontade de, às vezes, parar, falar, poxa vida, né? O mundo não aprende, as pessoas não aprendem, mas a Bíblia fala, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Às vezes a gente quer se cansar com alguém, né? Fala, puxa vida, né? A gente insiste, 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 parece que aquela pessoa não quer aprender, né? Eu me lembro daquela parábola que havia uma árvore que não produzia frutos. E aí
falaram, né, o agricultor, né, fala para aquele que cuidava, né, vamos cortar essa árvore porque ela não dá fruto. Aí ele fala, não, espera mais um ano, eu vou adubar melhor, eu vou cuidar melhor, espera mais um ano. Se ela não produzir, aí a gente corta, mas vamos esperar mais um ano. Então parece que esse muitas vezes é o clamor de Jesus. Parece que às vezes a gente quer se cansar, mas Deus ainda está trabalhando, né? E tem pessoas que parece que não tinham jeito na vida e de repente tiveram, né? Saulo é um, né? Saulo de Tarso perseguia, matava, torturava. Ah, isso aí não... Tanto que a igreja ficou com medo, né? Quando ele se converteu, Jesus mandou alguém lá orar. Ah, eu não vou não, tenho certeza que é comigo, né? Mas ele teve jeito. Então, na Bíblia não existe pau que nasce torto, morre torto, né? Ou nunca se endireita. Pelo contrário, aquele que criou a natureza, ele tem o poder de transformar. E nós lemos aqui também para fazer o bem enquanto tivermos oportunidade. Nós não podemos nos condenarmos por aquilo que nós não podemos fazer. Então, às vezes, a gente não pode. Agora, a época de frio. Às vezes, a gente olha pessoas com frio, mas às vezes a gente não pode dar o socorro que a gente quer, né? A gente tem que pensar naquilo que a gente pode, o que está ao nosso alcance, de fato, né? Então, enquanto tivermos a oportunidade, se nós temos a oportunidade, as condições de fazermos, aí sim está a nossa cobrança. E a palavra de Deus aqui diz para fazer o bem para todos, todos. Batista, presbiteriano, assembleiano, católico, espírita, ateu, islâmico, idoso, mulher, criança, fazer o bem para todos. Mas aí ele faz uma ressalva, mas principalmente aos da família da fé, né? Então nós temos que primeiro olhar para os nossos irmãos, para a nossa comunidade, e atendermos e socorrermos as pessoas da nossa comunidade e também socorremos os de fora. Porque senão seria como você dar comida para alguém na rua e faltar comida para os seus filhos dentro de casa. Então, primeiro, principalmente aos da família da fé, mas faça a todos, mas principalmente aos da família da fé. E aí nós vimos algumas coisas sobre ação social, vou repetir aqui rapidinho para quem não estava e para a gente ficar bem localizado, né? Nós vimos ação social, e eu falei que eu vou usar muito a palavra bem, tá? Ação social aqui é a prática do bem, não é somente aquela ação social que tem na igreja no segundo sábado do mês. É a prática do bem, é fazer o bem. É nesse sentido que está aqui no texto, tá? É a ação que beneficia outras pessoas, que beneficia a sociedade nas suas mais variadas formas. Mais variadas formas. Pode ser doação de cesta básica, pode ser ajudando uma pessoa que não pode ir para a igreja, você dando uma carona para ela, por exemplo, né? Então, nas suas mais variadas formas, é nesse sentido, tá? Das mais elaboradas e complexas, as mais simples e cotidianas. Nós vemos que Jesus é um modelo a ser copiado, nós vemos que Jesus tinha uma intensa prática do bem, Jesus ele praticava o bem de várias formas. Nós vimos o bem como ação evangelística, aqui aproximando o bem da evangelização. Nós vimos que muitas vezes a igreja primitiva se aproveitava de uma ação boa para pregar, como na cura daquele paralítico, né? Quando o paralítico é curado e Pedro começa a pregar e fala: olha, esse homem que foi curado é no nome de Jesus, que morreu, mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Aí Pedro aproveita e prega, né? Usando a cura que aconteceu. E nós temos Jesus sendo procurado devido aos sinais. Nós falamos que muitas vezes os sinais eram vistos como uma prova de que Jesus era o Messias, então, como se fosse para validar a crença de quem ele era. Então, seria fazer o bem com o objetivo evangelístico. E aí eu disse de um perigo que acontece, que seria nós pensarmos no bem apenas como ação evangelística. Por que isso é perigoso? Porque se eu faço bem pensando só em evangelizar,
talvez eu não faça o bem para aquela pessoa, porque eu quero a recuperação dela em outros aspectos, mas o meu interesse é que ela seja crente só, né? É claro que esse é um grande objetivo, que é a salvação da alma, mas nós vimos, só para citar novamente, tá? Eu coloquei aqui, nós vimos que houve um pacto de Lausanne, se não me engano é 1974, estava presente grandes figuras do cristianismo, como Billy Graham, o John Stott, né? Se não me engano, o Emil Brunner, vários nomes da teologia do século passado, e eles fizeram a reflexão de que o evangelho deve ser o evangelho todo para o homem todo. O que significa isso? Não é apenas oferecer a salvação da alma, mas é apresentar um evangelho que pensa na alma, na família, na saúde, na segurança, um evangelho que possa abranger todos os aspectos da sociedade, né? Por quê? Porque muitas igrejas, eu não digo tanto o meio batista. Irmãos, o meio batista eu conheço pouco, tá? Vocês podem falar mais do que eu. Mas no meio, por exemplo, mais pentecostal, tem muitas missões que se reduzem à pregação. Então, abre uma igreja, abre templos para atrair pessoas e só. Inclusive, o dinheiro que é ajuntado é muitas vezes investido para melhorar o prédio, mas o prédio apenas como templo, como local de culto. E é empregado em missões, missões que de fato vai levar o evangelho na África, na Ásia, no Oriente Médio e tal, prega e acabou, né? Isso principalmente no meio pentecostal. Não todos, mas muitas vezes eu já vi isso. E eu vejo muitas vezes no meio mais chamado tradicional, batista, metodista, luterano, presbiteriano, que existe um pensamento na pregação e também no hospital, na clínica, na escola, na faculdade, no orfanato e outros setores, percebe? Se aproxima mais do que seria o evangelho todo para o homem todo, né? Algo mais completo, vamos dizer assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós vemos em Jesus e na Bíblia fazer o bem como bem. Por que eu vou fazer o bem? Vou fazer o bem para atrair pessoas para a igreja. Mas muitas vezes nós vemos em Jesus fazer o bem porque ele queria o bem da pessoa, mesmo que ela não se convertesse. Nós vemos isso, por exemplo, né? E aqui já foi falado isso na semana passada, então não vou me demorar muito aqui, né? Que deve ser algo que flui com naturalidade. Se nós cremos, e eu creio, e aqui todos eu entendo que compactuam disso, se nós cremos naquela palavra que diz que nós despojamos, ou seja, é como se tirasse a roupa, né, da velha natureza, nós nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem. Tem um texto que até mesmo diz que nós nos revestimos de Jesus, revestimos de Cristo. Então, cada vez mais fazer o bem tem que sair com naturalidade. Não como se fosse um programa, olha, eu vou distribuir cesta básica para atrair um monte de gente para a igreja. Mas seria algo assim, se eu posso distribuir cesta básica, eu vou porque eu quero minorar a fome das pessoas. Eu quero que as pessoas tenham o que comer, né? Então, se a nossa natureza, que era má, ela está morrendo ou morreu, vai depender da linha teológica que vai seguir. E se agora nós estamos recebendo uma nova natureza, e essa natureza é boa, então cada vez mais tem que ser comum, tem que fluir com naturalidade, fazer o bem. Nós vamos encontrar alguns textos, né? Eu já li na semana passada de Jesus, ungido pelo Espírito Santo, que andou por toda parte fazendo o bem. Tem um texto aqui que eu achei legal, que é de João 5, que Jesus cura o paralítico e nem fala quem ele é, né? Depois que Jesus encontrou ele no templo e que falou, olha, fui eu que te curei, tá? Sou Jesus. Mas Jesus curou sem nem falar quem ele era. Por quê? Né? Jesus queria o bem. E nós temos aqui uma coisa muito legal, né? E tem alguns irmãos que não estavam na semana passada, e eu sei que vocês gostam muito desses detalhes, que é essa expressão que está em verde aqui, ó, movido de íntima compaixão.
Essa expressão aparece muitas vezes antes de Jesus fazer alguma coisa. E eu coloquei todos os textos aqui, hoje eu vou mandar para vocês. Não todos, aliás, coloquei alguns, né? Que está escrito que Jesus, movido de íntima compaixão, foi e curou o cego. Foi e multiplicou o pão e o peixe. Foi e começou a ensinar. Foi e curou os doentes. Então, esse mover de íntima compaixão, ele sentiu no seu coração a miséria e o problema de ser cego e ser mendigo, o problema de estar com fome, o problema da pessoa estar excluída. E aquilo fez Jesus se mover e curar, mover e fazer algo. Então, era o que movia Jesus, essa íntima compaixão. E nós vimos que existe uma perspectiva do Antigo Testamento que entra para o Novo, de que o mover de íntima compaixão, em alguns termos, muito no Antigo, fala que é movido nas entranhas. É como se fosse no intestino, no mais interior. É como se você sentisse algo mexendo dentro de você, assim, e aí você vai e faz algo. Eu coloquei aqui todos os textos, todos não, né? Alguns, né? Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Né? Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e o que Jesus faz? Começa a ensinar. Então lá, Jesus pela compaixão cura, aqui pela compaixão Jesus ensina. Nas parábolas, Jesus coloca, né? E isso daqui, gente, se eu começar a falar, eu tenho vontade de chorar. A parábola do filho pródigo. Como isso é tocante. Se vocês conseguirem visualizar tudo o que acontece, é realmente uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. E nós vimos que Jesus coloca que o pai, ele vê o menino de longe, aqui o verso 20, ó, só para a gente lembrar, e levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava de longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe o pescoço e o beijou. Então, o que fez o pai? Perdoar, realocar o filho como herdeiro, tudo aquilo. Moveu-se de íntima compaixão. Né? Jesus, quando encontra a viúva de Naim, né? E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Né? E aí, depois, Jesus ressuscita o menino. E outros textos, são vários textos, né, que nós já vimos aqui. Então, nós vimos que Jesus, muitas vezes, fez sinais que comprovavam a sua messianidade, a sua palavra, só que Jesus era bom, gente. Jesus, ele queria o bem. E muitas vezes ele via, sentia e se movia. E isso é sensacional. Então, agora vamos lá. O bem como continuidade do ministério de Jesus. Se a igreja quiser dar continuidade ao ministério dele, deverá se engajar em alguma forma de ministério aos necessitados e aflitos. E aqui eu coloco uma observação. O que está em verde é uma observação minha, tá? Nós vamos dividir a ação social em duas formas de enxergar, tá? Eu estou dividindo aqui. Nós temos a ação social como um ministério e serviço natural daqueles que estão em Cristo, e nós temos um ministério específico da comunidade, da instituição. Mas um não exclui o outro. Por exemplo, a nossa igreja tem o bazar, né? O bazar que muitas vezes vende lá peças boas, né, por R$2, como aconteceu. Ou doação de cesta básica. Então, a nossa instituição, Igreja Batista Nova Jerusalém, ela tem alguns trabalhos, certo? E a gente pode se engajar neles, ajudando, não necessariamente talvez comprando uma cesta básica, mas talvez sendo lá servindo no dia, ajudando a atender as pessoas, e por aí vai, né? Algumas coisas que é ligado à instituição. Mas nós temos também que pensar a ação social como um ministério. A palavra ministério significa serviço. Como um ministério nosso, natural, do nosso dia a dia. Que é aquilo que nós fazemos com os nossos recursos, com o nosso tempo, com a nossa forma de ser, de existir, de atender, de ajudar pessoas. Né? Às vezes, quando nós fazemos além daquilo que a gente deve fazer, talvez no nosso trabalho, na nossa profissão, talvez atendendo alguém no nosso trabalho,
por um valor menor, porque a pessoa não pode pagar pelo nosso serviço, talvez atendendo de forma gratuita, devido à necessidade, talvez indo conversar com uma pessoa que perdeu um ente querido, a gente leva consolo, né? Talvez dando, de fato, um vizinho seu começa a trabalhar, não tem dinheiro da passagem, você sabe disso e paga para ele a passagem do mês. Então, aquilo que é nosso, parte de nós, não precisa estar ligado à instituição nossa, que nós pertencemos, mas também a nossa igreja, que está institucionalizada, precisa se envolver também em ação social. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, né? Elas podem até se complementar, tá bom? Então, eu gostaria que a gente tivesse esse pensamento aí. E nós vimos que a igreja, ela é continuação do ministério de Jesus. Quando a gente lê o ministério de Jesus, que era curar, que era pregar, ensinar e curar que envolve também libertação espiritual, quando a gente encontra Atos, os discípulos e apóstolos estão fazendo a mesma coisa. Atos capítulo 8, quando Filipe desce para Samaria, né? As missões de Paulo com Barnabé. Nós encontramos os apóstolos logo lá no começo, né? Eles repetindo o que Jesus fazia. Ensinava, pregava, curava, libertava, é continuação. Então, Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, sobe ao céu, envia o seu Espírito sobre e a igreja continua o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus envolve a ação social, nas suas mais diversas formas de expressão. Tá? E nós vamos perceber isso no ensino de Jesus sobre o bom samaritano. Né? Inclusive aqui, eu gostaria só de relembrar algo que eu já falei, acho que no culto. Nós chamamos de bom samaritano, mas na Bíblia não diz bom samaritano, tá? Para o judeu não existia bom samaritano. Para o judeu não existia bom samaritano. É como se você falasse hoje para o judeu do bom palestino. Talvez ele vai falar que bom palestino, né? Está tomando a nossa terra, né? Não é bom palestino coisa nenhuma. Ou se eu falasse para o palestino do bom judeu, ele vai falar que bom judeu coisa nenhuma, né? Então a gente usa a expressão porque ele foi a pessoa com uma boa atitude, ok? Mas olha só o texto como aparece. Vamos pensar nesse texto, né? Então nós tivemos aulas um pouco mais teóricas, assim, fora da expressão bíblica, né? Mas é relacionado e aqui eu quero me deter em alguns textos. Vamos pensar nesse texto aqui do bom samaritano. Gente, como isso é sensacional, né? E é um ensino de Jesus, que ficou para a igreja, tá? Então, Lucas registra, porque fica para a igreja como mandamento. Vamos lá. Mas, estou lendo aqui, ó, Lucas 10, 33 a 37. Mas um samaritano, viu que não tem bom, né? É um samaritano. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele. Ah, peraí, gente. Aqui, para ganhar tempo, eu vou pular essa parte. Por quê? Porque mais abaixo eu coloquei o texto completo. Deixa eu ver se está mais abaixo. Peraí. Não, é aqui mesmo, tá? Não, tá certinho, tá? Acho que eu já tinha recortado antes, já tinha recortado, né? Então, vou voltar à leitura, verso 33, tá? Mas um bom samaritano que é um samaritano, até eu falei bom, né? Mas um samaritano que é de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão. Já sei o que eu fiz aqui, turma. Já sei. Desculpa pela confusão aqui, tá? Já sei o que eu fiz. Eu coloquei o texto, esse texto é parte do nosso pensamento aqui em cima. Só que embaixo eu coloquei ele completo. Então tem que começar daqui, tá? Então desculpa aí, eu vou começar daqui, ó, do 25, tá? Então aqui em cima eu já destaquei algumas coisas, mas eu vou começar daqui do 25, porque pega ele inteirinho, tá bom? Então vou voltar à leitura. Então vamos lá. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, essa é a pergunta. Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Veja que interessante, né? Se a pergunta fosse para um bom calvinista, né, um bom protestante, ele ia falar da graça, né? Não, a salvação não é pelas obras, é só pela graça, não é isso? Mas vocês já viram como Jesus responde esse negócio aqui, gente?
parece que Jesus está falando que a salvação é pelas obras, né? Claro que não é, né? Jesus está tratando com pessoas que já conheciam a lei, que já eram, vamos dizer assim, crentes, né? Jesus está tratando com pessoas que já criam, é um doutor da lei, né? Mas Jesus vai falar de boas ações. Isso é muito interessante para a gente que é protestante, que sabe que a salvação não é pelas obras. Mas as obras, muitas vezes, refletem a verdade que está por dentro. Né? Então, olha o que Jesus diz para ele no verso 26. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpreta? A isto ele respondeu. Resposta. Ele vai pôr... A pergunta é como herdar a salvação. Ele responde que está no amor. Ele não vai falar como um bom luterano, um bom calvinista, né? É pela graça. Ele vai falar amor. Ele vai dizer assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, como obter a salvação, a vida eterna? Amando ao Senhor, de toda essa forma completa. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele põe as duas coisas juntas. Amar a Deus, acima de tudo e de todo o coração, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. A gente olha nas duas direções. Será que ele está certo? Jesus respondeu no verso 28. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Faz isso e viverás. Esse viverás é o quê? Da pergunta à vida eterna. A pergunta sobre a vida eterna. Então, Jesus diria que a salvação está no amor. Amando a Deus e ao próximo. É o que está aqui na resposta de Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se, talvez ele se acusou, talvez ele parou e pensou, mas talvez eu não esteja sendo assim. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aqui, de novo, poucas pessoas reparam que houve uma troca aqui. Ele pergunta quem é o próximo. Mas Jesus não vai responder dessa forma. Vamos notar, lá no final a gente descobre isso. Verso 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem é judeu? Não sei. Ele é talvez um samaritano? Não sei, é certo homem. Então, aqui tanto faz quem é o homem, é um certo homem. Descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retirou-se, o deixando semi-morto. É o verso 29. O 31. Casualmente. Gente, como essa palavra é importante. Lembra que eu disse agora há pouco que a ação social, fazer o bem, tem a instituição e tem dia marcado, não é? Se você quiser ajudar a ação social da nossa igreja, não adianta você ir na segunda-feira. Tem os dias marcados que funciona a ação social da nossa igreja. Ok? Então, isso tem dia marcado, que funciona, que é uma organização. Mas nessa história, a prática do bem acontece na casualidade. Verso 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, ou seja, também foi casualmente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. O verso 33, certo samaritano. Agora Jesus identifica quem foi esse homem. Certo samaritano que seguiu o seu caminho. Veja, nenhum dos três saiu caçando a boa ação do dia. Lembra que eu falei na semana passada? Fazer ação social na perspectiva do evangelho não é a boa ação do dia, como se você marcasse no caderninho. Eu já fiz a boa ação do dia de hoje, então não preciso fazer mais nada. Já fiz a boa ação da semana, não preciso fazer mais nada. As coisas vão acontecendo naturalmente na vida de quem vive o evangelho, né? Aliás, na vida de todos. Né? Certo samaritano que seguiu o seu caminho, ele estava indo de viagem, fazer negócios. Ele passou ali perto e vendo. Aqui eu esqueci de grifar de azul. Eu quero que vocês notem as práticas de bem que esse homem fez. Praticamente tudo que eu anotei de azul aqui são práticas sociais, ou que eu vou chamar de bem aqui. Primeiro, ele passou perto. Os outros passavam de longe. Não é isso que acontece às vezes? Quando a gente vê alguém
ferido, machucado, sofrendo, às vezes a gente passa longe. Primeira coisa é se aproximar, é chegar perto, é chegar junto. Passou perto e vendo, compadeceu. Olha a palavra compadeceu, gente. E essa versão que eu estou usando, a que eu gosto de usar é ARA, tá? É a que eu mais utilizo, a ARA. Mas a versão ARC, que é a corrigida, ela mantém íntima compaixão. Então, esse compadeceu-se é moveu-se de íntima compaixão, que é esse mover do interior. Vendo, moveu-se de íntima compaixão, compadeceu-se dele. E chegando-se, então, passou-lhe perto, ele chegou até ele. Pensou-lhes os ferimentos. Vocês sabiam que essa é uma expressão usada muito em Portugal? Essa é uma expressão muito utilizada em Portugal. Pensou-lhes o ferimento. A palavra pensar, pensamento, né? Em Portugal usa muito isso. Quando você cuida de alguém, quando você faz alguma coisa, pensou os ferimentos. Parece que é só no pensamento, mas nessa forma aqui é você pensar com ação, com atitude, né? Esse pensou-lhe tratou dos ferimentos. Mas em Portugal eu já vi uma palestra, um pastor até, uma vez falando que em Portugal existe uma associação do pensar com o fazer. E talvez a gente tenha essa herança aí, tá bom? Pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. De quem que era o óleo e de quem era o vinho? Era dele, do samaritano. Ele pegou o vinho dele, o óleo dele, que seria aqui um tipo de remédio natural, e colocou nas feridas. Colocando sobre o seu próprio animal. Não é à toa que está a palavra próprio. Senão a gente poderia pensar que foi o animal do homem assaltado, mas é o animal dele. Ele pegou o cara ferido, colocou em cima do animal dele e foi conduzindo. E aqui tem uma atitude de risco, tá? Porque provavelmente o assalto aconteceu numa curva de estrada onde favorecia um ladrão se esconder. Quando você vê alguém assaltado e caído semi-morto, nesse contexto aqui de Israel antigo, você dava no pé, porque tem mais bandido por ali. Se você parar, você pode ser o próximo a ser assaltado. Quando ele para cuidar das feridas, tratar dele, colocar em cima do animal, ele está correndo o risco de bandidos o cercarem e fazer o mesmo com ele, né? E aí ele usa o próprio animal e leva ele para uma hospedaria. E tratou dele. Ele ainda perdeu tempo, vamos dizer assim, cuidando dele naquela hospedaria. No dia seguinte, ele tirou 2 denários, 2 dinheiro, e deu para o dono da hospedaria, dizendo, cuida dele. E se você gastar mais alguma coisa, eu te pagarei na volta. E aí, lembra da casualidade? Ele continua a viagem para fazer os negócios dele, o trabalho dele. Ele fala, na volta eu passo aqui. Eu preciso ir trabalhar. Na volta eu passo aqui. Se precisar, eu te indenizo os demais gastos. Qual destes 3 te pareceu ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Vocês viram como Jesus deu uma invertida na lógica? Quando a gente fala que tem que amar o próximo, o que a gente pensa do próximo? É o caído, não é? A gente não vai pensar, o meu próximo é o caído. Aqui na história, Jesus pergunta quem foi o próximo do caído. Porque o mandamento não é amar o próximo. E Jesus está falando, Jesus inverte a pergunta: quem que é o próximo do homem ferido? Na lógica, a gente iria dizer, nós temos que amar o próximo, o meu próximo é o homem ferido. Mas Jesus está falando quem é o próximo do homem ferido, né? Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Então vai e faz da mesma forma. O que você tem que fazer? Um viver que usa de misericórdia, né? Que muitas vezes vai gastar do seu tempo, do seu recurso, da sua atenção. Às vezes nós não temos recursos para dar, mas nós temos o nosso tempo para dar para aquela pessoa. Às vezes nós não temos, talvez, dinheiro para dar, mas nós temos, muitas vezes, a possibilidade de ajudar, cuidar daquela pessoa de outra forma, né?
E me chama a atenção, vou repetir, a ideia da casualidade. Casualmente passou por aquele caminho. Então, a forma da ação social, nós temos que pensar na forma como um ministério. Eu tenho um serviço de ação social, toda segunda-feira eu vou na igreja ajudar na limpeza, né? Eu tenho uma ação social, uma vez por semana eu vou no orfanato, eu tenho uma ação social. Eu fazia um trabalho quando eu era adolescente, hein? Eu tinha uma credencial de visita na Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato. Então, toda terça-feira, se não me engano era na terça, eu tinha 1 hora que eu ia com um amigo para a gente fazer visita e oração pelos doentes. Então, aquilo era a hora marcada. Tem a hora marcada. E é um serviço importantíssimo. Mas isso é aquele que é com hora marcada. Mas tem muitas coisas que nós nos deparamos na casualidade. Casualmente, alguém no seu trabalho um dia vai precisar da sua ajuda, do seu socorro, da sua atenção. Casualmente, um dia alguém na igreja, na sua vizinhança, no seu caminho, e por aí vai. Bom? O bem como sinal da vida interior. O bem como sinal da vida interior. Gente, a salvação não é pelas obras, vou repetir. Mas tem 2 passagens de Jesus que parece que é pelas obras, mas não é. É porque a gente divide as coisas. E o evangelho é integrado. A salvação é pela fé, mas é uma fé transformadora, é uma fé que nos move, é uma fé que muda a natureza. Mais uma passagem bíblica que nós vemos isso sendo expresso em obras, né? Aliás, Jesus sugere em Mateus 25 que a característica singular pela qual os verdadeiros crentes podem ser distinguidos dos que fazem profissão de fé dos que fazem profissões de fé vazias, são os atos de amor. Então, nessa passagem bíblica de Mateus 25, chama a atenção a espontaneidade de fazer o bem. Lembra que eu disse da naturalidade? Jesus ele vai dizer assim, eu coloquei, para ganhar tempo, eu coloquei só o dos que vêm para o reino, não coloquei os excluídos, mas a lógica é a mesma, tá? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque a salvação é apenas pela fé. Foi isso que Jesus disse? Não. Não, né? Então aqui é uma coisa que chama a atenção. Olha os gestos que Jesus diz. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Então perguntarão os justos. Veja, eles são justos. Se você quiser colocar justificação pela fé, pode colocar aqui, pois eles são justos. Só que eles são justos e eles agiram tão espontaneamente que eles nem sabiam. Então, não é o tipo de ação social que você marca no caderninho. Hoje a minha consciência está mais livre, porque o peso da balança está mais tranquilo, porque hoje eu já fiz isso. Foi tão natural que eles perguntam, Senhor, quando foi? Quando foi isso? Não lembro. Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E vocês conhecem a sequência da história, que eu não coloquei, que aqueles que são condenados têm a mesma reação. Fala, Senhor, você está enganado, hein? Quando foi que a gente te viu com fome, com sede, a gente não te serviu? E Jesus vai dizer, todas as vezes que vocês não fizeram a um desses mais pequeninos irmãos, deixaste de fazer a mim. Mas pensando aqui nos salvos, eles ficam surpresos. Senhor, tem certeza que a gente fez isso? Eu não lembro disso. Porque saiu com naturalidade, né? Porque é a expressão de uma vida que experimentou o que é a justiça de Deus. Fala a verdade. A gente merecia a condenação. Nós que temos experimentado graça tão grande, salvadora e libertadora, como nós não compartilharemos do amor de Deus que está derramado em nosso coração? Nós que temos experimentado essa graça, que a nossa vida ia para o abismo,
e nós experimentamos uma vida tão transformadora, como agora nós não vamos ter uma reação de bondade diante do que acontece? Então, é um fluir natural. E eu coloquei uma observação aqui que eu achei muito curioso. Se o texto, por isso que a Bíblia é fantástica, né? A Bíblia não foi escrita nem por calvinista, nem por arminiano, nem por pentecostal, nem por tradicional, porque se fosse escrita, eles iam mudar o texto todo. Se fosse escrita aqui por uma igreja dessas de muita cura, ele iria escrever assim, ó: eu estava doente, você me visitou e orou por mim, eu fui curado. Está escrito isso? Não, não está. O que está escrito é: eu estava doente e você me visitou, e acabou. Talvez a pessoa foi apenas visitada e nem curada foi. Mas o que vale aqui não é a cura, o que vale é a visita, é o estar presente, é o estar junto. E como isso é fantástico, e vocês acreditam que eu nunca tinha percebido isso? Quando eu estava preparando a aula, eu falei: meu Deus, olha que interessante. Eu estava enfermo e vocês me visitou, acabou. Então, eu achei muito curioso que, no caso do doente e da fome, se fosse uma igreja de prosperidade, tipo Universal, eu ia falar assim: ó, eu estava com fome, você me levou na igreja e eu virei um empresário. Mas não, eu estava com fome e você me deu de comer. Talvez no dia seguinte eu tive fome de novo, mas naquele dia que eu estava com fome, você me deu de comer. Né? É esse compartilhar do que se tem, do que se é. Ah, irmãos, isso daqui eu acho emocionante demais. Como o evangelho é vivo, como às vezes... Desculpa que acho que eu estou até saindo da aula, né? Tá virando meio devocional demais, talvez, né? Mas como o evangelho, ele, se for vivido, se a gente conseguir viver esse evangelho, e Deus nos capacita a isso, como o mundo se torna um lugar melhor, né? Vamos lá. Eu coloquei aqui um trecho, vamos ver se dá tempo. Acho que dá tempo, tá? Eu coloquei um trecho aqui de um discurso da Madre Teresa de Calcutá, tá bom? Então, Madre Teresa de Calcutá, cristã, católica, tá bom? Se alguém tiver alguma coisa contra a Madre Teresa aqui, me desculpa, tá? Mas eu a vejo como cristã. Ela pode ter as suas falhas, ou pode ter suas falhas de perspectiva cristã, assim como outras ramificações também. Mas só por curiosidade, eu li, eu vou até... Deixa eu ver se está ali em cima. Não, não está. Eu tenho um livro enorme que é a autobiografia do Billy Graham. Acho que eu troquei de lugar. Eu troquei de lugar. A autobiografia do Billy Graham é quase 1000 páginas. Eu li, é um livro enorme. E uma das coisas... A autobiografia, ele mesmo que escreveu, tá? Ele mesmo que escreveu. Pastor Batista, hein? Ele visitou a Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia, e ele fala muito bem dela, do trabalho dela. Ela também o recebeu muito bem, e no que pôde ajudar, informando para ele como era a Índia, como eram as pessoas, ela ajudou. Então, só para pacificar corações de quem talvez assista depois, puxa vida, mas colocou o texto de uma católica, mas eu vejo como cristã, tá bem? Que tenta seguir a Cristo, assim como nós tentamos, e nós temos um pastor nosso, Batista, que se dava muito bem com ela, tá? A Madre Teresa. E vamos pegar o texto da Madre Teresa. Olha o que ela escreve. Os que são materialmente pobres podem ser gente maravilhosa. Esse foi um discurso que ela fez em 94, tá bom? Uma tarde, e aqui ela conta uma experiência da vida dela. Uma tarde, fomos recolher 4 pessoas de rua. Uma delas estava numa condição horrível. Disse às irmãs, ela, a Madre Teresa disse, tá? Vocês encarreguem-se das outras 3. Eu encarrego-me da que está pior. Assim foi que fiz tudo o que meu amor pôde fazer por ele. Encostei-o numa cama e fez-me um belíssimo sorriso. Pegou-me na mão e disse uma só palavra: obrigado. E morreu em seguida. Vamos arrumar aqui. Gente, a Madre Teresa, nós vamos continuar. Não só ela, tá? Mas outros trabalhos também evangélicos, muitas vezes tem algo parecido. A Madre Teresa não tinha um ministério assim de pessoas que eram curadas. Muita gente que ela ajudava a cuidar, a pessoa já estava morrendo, e morria, igual no caso aqui.
A pessoa só sorriu para ela e falou obrigado, né? Não pude fazer nada mais para examinar a minha consciência diante daquela pessoa. E perguntei, o que diria se eu estivesse no seu lugar? A minha resposta foi sincera. Eu teria tratado de chamar a atenção, teria dito, tenho fome, tenho frio, tenho dores, ou algo parecido. Mas aquela pessoa disse-me muito mais, deu-me o seu grande amor e morreu com um sorriso no rosto. Também houve um homem que recolhemos nos esgotos, meio comido pelos vermes, e depois de o trazermos para casa, só nos disse, vivi, olha o que esse homem disse, gente, vivi como um animal na rua, mas vou morrer como um anjo, amado e cuidado. Logo depois dele tirarmos os vermes do corpo, tudo o que disse, com um grande sorriso, foi, irmã, vou para a casa de Deus. E morreu em seguida, né? Morreu em seguida. Foi tão maravilhoso ver a força desse homem que podia falar assim, sem culpar ninguém, sem comparar com nada, como um anjo. Esta é a grandeza das pessoas que estão espiritualmente ricas, ainda que materialmente pobres. Não somos trabalhadoras sociais. Podemos fazer trabalho social aos olhos de algumas pessoas, mas nós devemos ser contemplativas no coração do mundo, porque tocamos o corpo de Cristo e estamos sempre na sua presença. E quando ela diz que toca o corpo de Cristo, talvez, eu que estou inferindo, ela tenha pensado quando Jesus disse, eu estava doente e vocês me visitaram. Quando? Todas as vezes que fizeste a um dos mais pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Vocês também devem trazer a presença de Deus às vossas famílias. Isso aqui eu achei demais, gente. Que a Madre Teresa fez coisa que eu nunca vou fazer. Quem sou eu para condenar a Madre Teresa ou outras pessoas católicas que fazem coisas que eu não consigo fazer? Mas ela e outros pastores, eu poderia ter colocado aqui o pastor Martin Luther King, eu poderia ter colocado outras pessoas aqui, mas eu achei o texto dela fantástico. E ela diz uma coisa que é o que nós temos que pensar, tá? Vocês também devem trazer a presença de Deus às vossas famílias, porque uma família que reza ou que ora unida permanece unida. Há demasiado ódio, demasiada miséria, e com as nossas orações, com os nossos sacrifícios, começamos a partir do lugar onde estamos. O amor começa em casa. E não é quanto fazemos, mas quanto amor pomos no que fazemos. Às vezes eu olho, tem um livro fantástico que chama Heróis da Fé, que conta a história de missionários assim extraordinários. Começando lá com Martinho Lutero, o Jerônimo de Savonarola, Jonathan Edwards, o Moody, o Spurgeon, todos missionários, né? O William Taylor, né? Missionário batista também, na Índia também. E a gente fica com vergonha, que a gente fala, meu Deus, eu não chego nem na bota dessas pessoas. Mas todas elas, e Jesus, assim como a Madre Teresa que também comenta, nós temos que começar onde nós estamos. E às vezes a gente quer, como diz o Mário Sérgio Cortella, às vezes a gente quer amar quem está longe. A gente fica com dó de quem sofreu um atentado terrorista no Iraque. A gente fica com o coração partido com quem está sofrendo lá do outro lado do mundo. Mas às vezes a dor está dentro da nossa casa. Uma pessoa com depressão, que às vezes quer um pai, uma mãe para ser ouvido. Às vezes a nossa igreja, uma pessoa que não tem condições de higiene. Às vezes uma pessoa da nossa vizinhança que não tem dinheiro para ir trabalhar. Às vezes uma pessoa do nosso trabalho que não consegue pagar uma conta de luz. Às vezes uma pessoa da nossa igreja que não pode ir para a igreja porque não tem um carro e está com uma comorbidade e não consegue ir andando, né? E às vezes a gente está se lamentando que a gente não consegue fazer o que algumas pessoas tiveram um ministério assim, além do comum, né? E a gente tem que lembrar que é na casualidade, assim como aconteceu ali na parábola que Jesus conta, que nós começamos a nossa ação social. Começamos a partir do lugar onde estamos, né? O amor começa em casa. E aqui a mensagem dela foi muito interessante, tá?
E ela continua aqui contando outras experiências que eu vou deixar para vocês lerem depois. Tem mais experiência dela aqui, que ela conta. Eu vou deixar, depois vocês leem. Tem aqui o link de onde eu tirei a história do discurso dela, tá? Então vamos continuar aqui no nosso estudo. O bem no Antigo Testamento. Nós começamos, na verdade, da igreja para Jesus e indo para o Antigo. A gente está fazendo o inverso, né? Mas a prática do bem está presente em toda a Bíblia. Tá? No Antigo Testamento, na própria lei mosaica. Por isso que Jesus disse para aquele homem, como que você lê na lei? Não é isso que Jesus fala? Como que você lê na lei? Como você interpreta? Amarás a Deus e o próximo. E ele acerta naquilo que é o evangelho integral. Porque ele não fala só amar a Deus e o próximo. A relação é igual. Eu acho bonito um dos evangelhos que Jesus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Aí Jesus fala assim, ó, e outro semelhante a esse. Jesus diz que é semelhante. Amar o próximo como a si mesmo. Por quê? João vai dizer, aquele que diz que ama a Deus a quem não viu e odeia o seu irmão a quem vê, é mentiroso. Então, as duas coisas, na visão de Jesus, quando diz que é semelhante, e de João, elas estão se complementando, né? Mas nós temos Deuteronômio e os profetas também vão pegar muito forte sobre o cuidado sobre os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Até mesmo uma parte do dízimo, lá no Antigo Testamento, era destinado a órfãos, viúvas e estrangeiros. Uma parte do dízimo no Antigo Testamento ia para pessoas carentes, né? Então, a própria lei mosaica, ela já instituía um cuidado social. E os profetas vão clamar muito sobre isso. Isaías 58 é um texto muito conhecido também, que fala do jejum, vocês se lembram? E aqui eu acho interessante como a Bíblia ela quebra alguns paradigmas, ou a Bíblia ela trata alguns conceitos de uma forma que eu diria que está errado teologicamente. O que é jejum? Jejum é a pessoa ficar sem se alimentar, né? Isso é o jejum. A gente faz jejum para fazer exame de sangue. O jejum no sentido mais bíblico, você fica aquele período sem se alimentar, geralmente contrito, buscando a Deus em oração, adorando a Deus e tal, né? Religiosamente é isso. E aí Isaías, ele fala, será que é esse o jejum que Deus tem prazer? E Isaías vai falar, sabe o que é jejum? Isso aqui, gente, se fosse numa aula de escola bíblica, talvez eu fosse dar 0 para Isaías. Mas Isaías, pelo Espírito do Senhor, ele diz aqui no verso 6. Eu não vou ler todo devido ao tempo, tá? Mas por que eu deixo? Porque eu sei que depois vocês têm o material, né? Então, nós lemos no verso 6, a Isaías 58. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com faminto, e recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Vocês já pensaram alguém falar assim, olha, hoje eu fiz um jejum. Ah, você fez jejum? Fiz. Eu estava com fome, mas o meu vizinho também está com fome, a gente partiu o almoço hoje. Ah, mas você comeu? Como que é jejum? Mas aqui em Isaías é. Não é um negócio de doido, gente. Mas é assim que é. Né? Assim que é. Não que Isaías e a Bíblia vai desprezar o jejum no sentido de você reservar um tempo sem se alimentar e se voltar para a oração. Não é isso. O problema é que havia a prática religiosa do jejum e as pessoas se escondiam daqueles que tinham necessidades, como ele diz, não te escondas do teu semelhante. E ele continua aqui, ó, não tires, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então o Senhor vai te ouvir, então o Senhor vai te responder. E aí ele continua, né? Então nós temos aqui nos evangelhos, nós temos em Atos, nos evangelhos, em Jesus, nos profetas, na lei, vários textos que falam da ação social. E nós temos nas epístolas. Nas epístolas, mais uma vez, aquela definição que parece que não casa e a Bíblia nos choca com ela. O que é religião, gente? A palavra religião, eu coloquei aqui, eu vou grifar de verde, tal. A palavra religião, eu já mostrei uma vez aqui numa aula, né?
Religião vem da palavra religare, que é religação. Então, uma coisa estava ligada, conectada, foi desligada. Então, religião é a reconexão, é religar. A ideia de religar o homem com Deus. A palavra religião é bonita. Eu não tenho problema. Tem gente que fala, eu não sou religioso. Não tem nenhum problema. A palavra religião eu acho muito bonita, né? É uma palavra que tem a ideia de a reconexão do homem com Deus foi refeita. A diferença é que eu, assim como vocês, entendem que quem nos religa a Deus é Jesus, não é isso? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, Jesus é a nossa religação com Deus. Mas olha o que Tiago fala do que é religião. É o que eu deixei de vermelho, né? Isso é texto bíblico, tá? Tiago, ele define a religião assim, ó. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Mais uma vez, talvez se fosse numa aula de teologia, Tiago ia levar zero. Ia falar, não, religião é ter fé em Deus, só a fé, só a graça e tal. Você está falando de obras, né? Mas Tiago, ele vai dizer a religião, e religião é reconexão com Deus, é visitar órfãos e viúvas. Será que Tiago não conhecia a história de Jesus, quando Jesus disse que quando eu tive fome, doente, necessitado e você me atendeu, você me visitou? Eu acredito que sim, né? É claro que a gente não pode pegar o texto isolado. É claro que Tiago vai falar da fé. É claro, nós temos que pegar o todo, né? Só que o todo, ele não despreza esse lado que muitas vezes nós nos esquecemos ou desprezamos, tá? Tiago, ele vai ter uns textos aqui sensacionais. Tiago é aquele que vai falar, se entrar alguém na igreja, ele fala sinagoga, né? Se alguém entrar na igreja mal vestido, andrajoso, e você mandar ele sentar embaixo da escada, né? Ou senta aqui abaixo do estrado dos meus pés, e entrar alguém com anéis no dedo, alguém bem vestido, né? E você mandar ele sentar no lugar de honra, aí Tiago vai falar, vocês não fizeram acepção de pessoas e tornaram perversos os vossos pensamentos? Tiago também vai falar que se alguém chegar até você e falar, olha, eu estou com fome, eu estou com frio, e você só abençoar ele, falando, vá em paz, Deus te abençoe, e você não der aquilo que é necessário, ele vai falar que é uma fé morta, né? Então, Tiago, ele vai falar que a fé, a verdadeira fé, ela é acompanhada de obras. Essas obras expressam a verdadeira fé. João também vai falar, esse de João é muito interessante, 1 João 3,17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecendo necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, aquele que tem recursos, né? Então, às vezes, nós não temos os recursos, mas qual o recurso que eu tenho? Qual o recurso que nós temos? O que nós podemos oferecer? Né? E aqui tem algumas observações gerais que eu vou deixar para vocês lerem posteriormente. Agora, eu vou só mostrar o final da nossa aula, que são os dois pequenos temas, tá? Que eu deixei aqui para nossa reflexão também. Deixa eu abrir ele aqui. Eu abri o errado, peraí. Pronto. Duas coisas que a nossa igreja, eu, você, nós, tá bom? Nós precisamos ter. Duas coisas que nós precisamos ter. Então, vamos lá. Disposição e adaptabilidade. Palavrinha estranha, mas todo mundo dá para entender fácil o significado, né? Nós precisamos de disposição e adaptação, né? Visto que a igreja é, eu e você nós somos, tá? Em sua existência, o corpo de Cristo, a gente não pode esquecer disso, né? Eu tive o privilégio de poder ministrar na nossa igreja no domingo sobre comer do corpo de Cristo, né? E eu nem lembrei de mencionar o nosso estudo, que Paulo já nos chama de corpo de Cristo. Nós, eu e você, somos corpo de Cristo, né? Então, a igreja é corpo de Cristo e ela representa Jesus na Terra.
Se você e eu somos um pedacinho de Jesus, ele é o cabeça, nós somos o corpo, né? Se nós somos como se fossem membros, pedaços de Jesus, se nós somos representantes de Jesus, o que nós precisamos ter? Atributos de Jesus em nossa vida. E dois deles é a disposição em servir e a adaptabilidade. Sobre a disposição de servir, nós vamos pensar nesse texto de Filipenses 2:5, que é outro texto que eu acho assim impactante, né? Olha como Paulo escreve: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pegou pesado, hein? Mas é o poder do evangelho. Se eu não acreditar nisso, gente, eu estou no lugar errado, né? A igreja, a fé, o evangelho é um negócio que envolve poder de Deus. Ele diz assim, ó, tenha em você o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Sentimento, não é só a questão intelectual de saber teologicamente, de saber culturalmente, é sentimento. Moveu de íntima compaixão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ela, a igreja, tá, foi colocada no mundo para servir ao Senhor e ao mundo. Vocês já pensaram nisso? A gente serve a Deus, mas a gente, entre aspas, também serve ao mundo. Como assim serve ao mundo? Você está falando uma heresia, irmão? Não. Né? Quando a gente visita o doente, quando a gente visita o enfermo, quando a gente alimenta o necessitado, nós estamos servindo aquela pessoa. Lembra que Jesus disse? Jesus falou que ele não veio para ser servido, mas para servir. Servir a quem? As pessoas. No contexto, ele está falando não do serviço dele a Deus, mas do serviço dele ao próximo, de servir ao outro. É o contexto de Marcos 10:45 e de, acho que é Lucas, capítulo 20, mas eu lembrei agora Marcos 10:45. Né? Então, o contexto é de servir ao outro, mas é claro, o servir ao outro é o nosso serviço a Deus, porque a gente lembra de Jesus, todas as vezes que fizeste a um dos mais pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E são vários textos que repetem isso, tá? Só para a gente fechar, hoje já é a nossa última aula. Então, por exemplo, aqui, ó, olha 1 João 2:5 e 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. 2 pontos. Olha aí, ó. Nisto sabemos que estamos nele. 2 pontos. Aquele que diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece em Jesus deve andar como Jesus andava. Não é na roupa, não é imitando o jeito de andar, mas é na prática da misericórdia e do amor. 1 João 4,17. Olha esse texto eu coloquei hoje, tá? Esse texto hoje eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor que estava pregando, eu ouvi a conexão. Esse daqui que eu coloquei aqui. E eu aproveitei, corri e colei ele aqui para a gente. Ó. Nisto é que nos aperfeiçoamos, nisto é que é em nós aperfeiçoado o amor de Deus, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, nós também somos neste mundo. Segundo ele é, segundo Jesus é, nós somos. Segundo ele é, também nós somos aqui, nesse mundo. 1 Pedro 2:21. Portanto, para isto foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo para seguir os seus passos. 1 Coríntios 4, que eu citei na mensagem, né? Que a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Romanos 8:29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para... Para que Deus nos predestinou? Ah, Deus nos predestinou para ir para o céu. É isso? Vamos ver aqui? Nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus nos predestinou para quê? O mundo vai olhar para o Eugênio e vai ver Jesus. Vai olhar para o Celso, para a Ruth e vai ver Jesus.
A imagem de Jesus reflete em nós, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ok? E aqui tem algumas outras reflexões sobre a adaptabilidade, tá? Para a gente terminar. Agora, a última palavra da aula, adaptabilidade. A igreja, na sua função, ela precisa também se adaptar às diferentes culturas. E aqui nós temos que pensar o seguinte, né? A igreja precisa ser flexível, versátil e também firme. Aquilo que é a base da igreja e da fé, é claro que a gente não muda. A nossa confissão de fé, a nossa crença na autoridade da palavra de Deus e uma série de outras coisas. A gente mantém essa convicção e fé. Mas tem muitas coisas que a igreja precisa se adaptar. A igreja precisa se adaptar, assim como fez os evangelhos, quando chegou no mundo grego, né? Veja, o Novo Testamento foi escrito em que língua? Grego. Não foi em hebraico. Aqui já é uma adaptação. Para o judeu, a língua sagrada é o hebraico. Você sabia que tem judeu que diz que quando Deus criou o mundo e falou haja luz, Deus falou em hebraico? Porque para o judeu, o que Deus fala é em hebraico. Mas o Novo Testamento já é escrito em grego. Não precisa escrever em hebraico. Escreve na língua do povo. Então, é um exemplo de adaptação, sim, pequenininho, mas que nós podemos ter. Por exemplo, o uso da bateria na igreja. Né? Muito tempo, muitas igrejas, e não só Batista, Assembleia de Deus, muitas igrejas, não pode ter bateria na igreja, não pode ter bateria na igreja, bateria do diabo, tal. Mas eu que comprei, como é que é do diabo? Se o diabo quiser, ele compra uma, essa é minha, né? Eu tenho nota fiscal, guardei. Então, irmãos, mas a guitarra pode? O piano pode? Na época de Jesus existia piano? Não, não tinha piano, então não pode piano. Na época de Jesus, o que que tinha? Lá no Salmo está escrito que tinha tamborim, né? E diz que Davi dançava. Então pode a dança e pode o tamborim, porque está escrito lá, né? Mas aí na nossa igreja não tem, né? Nem a dança, nem o tamborim, que está lá que Davi cantava para Deus. Então, tem certas coisas que nós temos que nos adaptar, mas não significa invalidar a palavra de Deus. É na questão cultural, né? Na questão cultural. Por exemplo, pastor tem que estar de paletó e gravata? Tem igreja que tem que estar. Mas Jesus e Paulo e Pedro pregavam de paletó e gravata? Evidentemente que não. Eu acho muito bonito, eu gosto, né? Eu gosto. Mas jamais eu posso dizer que esse é o mandamento e eu não posso mudar. Eu deixei aqui um exemplo, esse daqui. Ó. Eu descobri preparando essa aula. Fadinha, medalhista e cristã. Raíssa Leal e familiares seguem caminho em Cristo até conquista. Família é membro da Igreja Batista Imperatriz no Maranhão. Essa menininha que ganhou a Olimpíadas, ganhou a medalha de prata no skate, ela é da primeira Igreja Batista de Imperatriz. Né? E a família, aqui tem a foto da família dela, recebendo oração com um pastor lá da primeira Igreja Batista. Né? Por que eu coloquei isso daqui? Isso é uma forma de adaptação. Tá? Se vocês observarem os skatistas, skate já foi chamado de coisa de vagabundo. Né? O prefeito Jânio Quadros chegou a proibir skate em São Paulo. A Irundina, que depois voltou a permitir. Já foi visto como coisa de vagabundo, as pessoas tatuadas, as pessoas falando gírias e coisas desse tipo. Né? Agora imagina uma menina que gosta de skate e fala, eu quero ser da igreja. O que a gente faz? Não pode, porque skate não é de Deus. Né? Agora, quantas pessoas será que essa menina, que é dessa igreja, ela pode convidar lá do meio dela? Você não quer conhecer a minha igreja? A nossa igreja pode skate? Eu sou de lá. Né? Quantas pessoas ela pode atrair para o evangelho com o ministério dessa igreja batista lá no Maranhão? Né? Então, esse daqui eu deixei como um exemplo de adaptação, tá? Porque por muito tempo foi visto como algo que não pode, surf, muitos esportes, até futebol, né? Foi visto, não todas as igrejas. E aqui eu deixei o texto, tá? Tem um texto contando um pouco da vida dela, da igreja dela e tal aqui. Ela mesmo postou, Jesus, obrigado por me proporcionar mais esse momento
toda honra e glória a ti, Senhor. Essa é uma postagem da fadinha. E não é ela que se chama de fada, tá? O pessoal que colocou o nome dela, mas ela é cristã, tá bom? Então, o nosso objetivo é preservar a natureza essencial da mensagem da fé cristã. Mas a gente pode aceitar diversas mudanças culturais que não comprometem a integridade do evangelho, mas que envolve atrair pessoas para o corpo de Cristo, fazer o bem e todas essas dinâmicas que nós falamos, tá bom? E nós vamos concluindo pensando nisso daqui, ó. Enquanto descobre maneiras criativas de utilizar sua cultura como veículo para a transmissão do evangelho, a igreja deve sempre reconhecer que haverá aspectos de incompatibilidade entre o cristianismo revelado nas escrituras e a cultura, seja ela grega, moderna, pós-moderna ou qualquer outra. Então, é claro que tem muitas coisas da cultura que nós não podemos aceitar, mas existem muitas coisas que a Bíblia não vai dizer que não pode, né? Então, é uma porta de entrada e de caminho, muitas vezes, de crescimento do reino de Deus. Nós só temos que ter sabedoria para distinguir. E hoje nós finalizamos aí essa sequência de aulas. Vamos recapitular? A igreja, ela é o povo do Senhor, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o templo do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Povo do Senhor, lembro do Pai. Corpo de Jesus, eu lembro do Filho. Templo do Espírito Santo, eu lembro do Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Sobre quem é a igreja, temos uma igreja ideal, que é aquela igreja maravilhosa, que tudo isso funciona perfeitamente, e temos uma igreja real, que é uma igreja que luta com o pecado, com o mundo, com uma série de coisas, né? Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter a consciência que nós já somos corpo de Cristo, mesmo com os nossos defeitos, já somos templo do Espírito Santo com os nossos defeitos. E nós dependemos dele para que possamos ser aquilo que ele quer que nós sejamos, ok? Que nossa função, ou entre as nossas funções está o evangelismo, pensar naqueles que estão perdidos e sem Cristo, está a edificação espiritual, o cuidado espiritual das pessoas que estão na nossa fé, na nossa comunidade, está o adorar a Deus, nossa volta ao Senhor, reconhecer quem Ele é, tudo que Ele fez por nós, não tem nem palavra para dizer, né? E a última coisa, a ação social, que pensa nos de fora e pensa nos de dentro também, como uma expressão natural, né? Que vai acontecer naturalmente pela nossa prática de vida e naturalmente todas as instituições que se dizem cristãs deveriam ter ações sociais, né? A nossa tem as suas atividades que nós já conhecemos, e que isso sirva também de reflexão para o nosso envolvimento, engajamento e tantas outras coisas. E esses dois últimos pontos, né? A disposição não é fazer com uma vontade, ah, meu Deus, hoje tem que ir lá, né? Então, disposto a fazer o bem, né? Não nos cansemos de fazer o bem, disposto, né? E a adaptabilidade, né? Às vezes a gente só quer fazer o bem daquele jeito, não. Eu quero fazer o bem, mas tem que ser desse jeitinho. Se não for desse jeitinho, não dá para fazer, né? Não, né? Nós temos que ter adaptabilidade dentro daquilo que é permitido. Terminamos, então, essa sequência sobre natureza da igreja.